Meu nome é Caroline e eu tenho 23 anos. Eu nasci no dia 24 de maio de 1995. Antes de eu nascer, minha mãe passava por muitas lutas, então meu nascimento não foi bem-vindo. Mas o Senhor tem um propósito em todas as coisas e eu nasci. Porém, quando eu nasci, eu tive um problema no sangue, precisei ficar internada. Minha mãe também ficou internada, nós duas quase morremos, mas o Senhor sempre estava zelando pelas nossas vidas e hoje nós estamos aqui, eu estou aqui falando do amor de Jesus e do quanto Ele é maravilhoso. O relacionamento que eu tenho com a minha mãe é incrível, eu sou muito grata a ela porque ela que me apresentou Jesus, ela que me deu estrutura para suportar lutas, para jejuar, para ter uma vida de oração. Eu lembro de algumas coisas engraçadas quando eu era criança. Eu pegava uma revista, ela tirava a revista da minha mão e me dava uma Bíblia. Eu ficava muito irritada quando ela fazia isso, mas na verdade ela queria que eu tivesse gosto pela palavra de Deus, porque eu não gostava muito de ler a Bíblia quando eu era criança. Então nisso eu fui criando uma intimidade com o Senhor. Eu nunca faltava na escola dominical. Qualquer culto que tinha, ela me levava junto, culto de oração, culto de doutrina, eu estava sempre com ela. Muitas vezes eu chegava a orar 1 hora de joelho com ela e no início era difícil para mim porque eu era uma criança, mas depois eu fui me acostumando e eu nem percebia mais a hora passar, e então eu comecei a orar sozinha. A minha mãe, na minha infância, teve uma doença muito grave, onde ela tinha uma hemorragia e saía sangue pelos ouvidos, pela boca, pelo nariz. Ela sempre ficava muito fraca quando essas crises aconteciam. E Jesus curou a minha mãe através de um sonho. Eu lembro que eu orava muito pela vida dela e um dia minha mãe sonhou que o anjo tirava 2 fiozinhos do corpo dela. O anjo tirava um fio branco e um fio vermelho e colocava outros 2 fios, branco e vermelho. E naquele sonho minha mãe entendia que o anjo estava trocando o sangue dela. Vocês sabem que nós temos glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. E minha mãe foi curada através desse sonho. Quando ela acordou, ela estava extremamente suada. E depois deste sonho, depois desse dia, ela nunca mais teve nada até hoje. É saudável e eu sou muito grata ao Senhor. Ele faz coisas sobrenaturais pelas nossas vidas, por mais que você não acredite. Ele continua sendo Deus, Ele continua ressuscitando mortos, Ele continua curando cegos, fazendo os surdos ouvirem. É que muitas vezes nós não damos lugar para que esses milagres aconteçam. Ou até mesmo a nossa incredulidade faz com que o Senhor não opere. Mas Ele continua sendo o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Bom, o meu pai não é muito presente na minha vida hoje, ele foi muito mais presente na minha infância. Hoje ele não mora conosco, eu moro apenas com a minha mãe, mas nós temos um bom relacionamento, nós procuramos não perder o contato. Eu amo muito a vida do meu pai, ele não é cristão e há anos, desde que eu era criança, eu oro pela conversão dele. Bom, eu sempre tive muita sensibilidade nas coisas espirituais. Eu lembro que quando eu era criança, quando eu entrava em uma determinada casa, eu sentia um peso muito grande, eu sentia uma opressão maligna. Mas assim como eu sentia esse peso e essa opressão em algumas casas, em alguns lugares que eu entrava, e até mesmo na vida de algumas pessoas que chegavam perto de mim, eu também sentia a presença do Senhor, eu também reconhecia o brilho do Espírito Santo. Eu lembro que uma vez nós fomos visitar a minha prima e ali tinha um grupo de irmãs que iriam fazer uma oração por ela, e eu fiquei reparando em uma irmãzinha muito simples e humilde, e de longe eu pude sentir o Espírito Santo na vida dela. Ela tinha uma aparência diferente, um brilho diferente, e eu reconheci o Espírito Santo na vida dela.
E ela até achou estranho porque eu não parava de olhar. Eu falei, não, não é nada não, é porque você tem uma aparência diferente. Então eu sempre fui muito sensível para as coisas de Deus. Eu me batizei nas águas com 13 anos de idade. No início a minha mãe não queria e eu queria. Depois a minha mãe queria e eu não queria mais. E aí o meu batismo com o Espírito Santo aconteceu poucos dias antes de eu descer as águas. Na verdade, como a minha mãe estava com algumas dúvidas por eu ser muito nova, eu disse a ela, mãe, se o Senhor me batizar com o Espírito Santo antes de eu descer as águas, você deixa eu me batizar? Ela falou, deixo. Então, poucos dias antes, o Senhor me batizou com o Espírito Santo. E quando eu estava descendo as águas, eu comecei a falar em línguas e eu quase me afoguei, porque o pastor não esperou eu terminar de falar. Ele me mergulhou ainda falando em línguas, mas foi algo maravilhoso. Eu lembro desse dia com muito amor e carinho, porque eu vi o cuidado de Deus na minha vida e a confirmação de que realmente eu precisava me batizar. Eu comecei a ter minhas primeiras experiências com Deus. Eu lembro que quando eu fui batizada com o Espírito Santo, assim que eu chegava da escola, eu dobrava os meus joelhos e orava, porque eu gostava de me ouvir falar em línguas. E eu lembro que logo no início, ao ser batizada com o Espírito Santo, eu tive um sonho com um lindo jardim, um grupo de pessoas, e ali o Senhor me fazia entender que era o lugar dos santos. Eu tive o meu primeiro confronto com Satanás, onde através de um sonho eu me via da mesma forma que eu estava deitada na cama, eu estava deitada no sonho, Satanás apareceu para mim, eu o vi na forma de homem, não na forma de bicho, de monstro, mas era a forma de um homem muito formoso. E ele vinha me confrontar, ele me chamava de feia, dizia que eu nunca o iria vencer e que o meu lugar era no inferno. Esse confronto realmente me deixou muito abalada. Eu lembro que no sonho, mais parecia uma visão do que um sonho. No sonho, Satanás vinha para cima de mim e ele tentava atingir o meu coração e de repente um anjo aparecia na minha frente, eu não sei de onde aquele anjo saiu e empurrava Satanás para longe de mim. Foi tão real que eu acordei com muita dor no peito. No sonho, Satanás mostrava minha foto em uma parede e eu entendia que aquele lugar era o inferno. E ele apontava para mim e dizia, o teu lugar é no inferno, olha como você é feia, olha como você nunca vai conseguir me vencer. Mas como eu acabei de falar, naquele momento que ele vinha para cima de mim aparecia um anjo. Eu conto melhor essa experiência em um vídeo aqui no meu canal, eu vou deixar o link para vocês. Foi algo muito tremendo, muito forte. Eu lembro que uma vez também eu estava acordada com os meus olhos abertos. Tinha acabado de amanhecer e eu ouvi uma voz no meu ouvido, como se fosse a voz de um trovão, Satanás falando no meu ouvido que iria me destruir. Eu vou te destruir. Ele falou exatamente essas palavras e o Senhor me permitiu ouvir a voz dele. Era uma voz horrível e horripilante. Eu lembro que eu sempre ficava em desespero, com muito medo, mas o Senhor sempre me amparou, sempre cuidou de mim e sempre me deu forças para enfrentar essas afrontas. Mas, apesar desses confrontos horríveis que eu passei, eu também vivi muitas coisas boas que o Senhor me permitiu viver. Eu lembro que quando eu era criança eu fiz uma prova com Deus e eu queria que o Senhor me respondesse, eu queria saber o tamanho e a grandeza desse Deus e eu disse ao Senhor em pensamento, em nenhum momento eu falei em voz alta, que se Ele era tão grande assim e que se todos os testemunhos que eu tinha ouvido eram verdades, que quando a minha mãe chegasse do trabalho, que ela gritasse bem alto que me amava na porta do meu quarto. Eu disse isso apenas em pensamento. E quando minha mãe chegou do trabalho, eu comecei a ficar inquieta. Mãe, você não está sentindo nada, não está com vontade de dizer nada? Ela não, então ela foi lavar a louça. De repente eu escuto o barulho da torneira parar
ela vem, para na porta do meu quarto e grita bem alto: Carol, eu te amo! Quando ela fez isso, eu dei um pulo e disse: Mãe, o Senhor me respondeu, eu pedi a Ele para que você dissesse que me amava, porque eu queria saber a grandeza desse Deus. E tudo que eu falei foi em pensamento, e depois minha mãe disse que enquanto ela estava lavando louça, o Espírito Santo falou para ela: vai lá na porta da tua filha e grita bem alto que você a ama. Ela ficou sem entender, mas ela obedeceu à voz do Senhor. E graças a Deus que ela obedeceu, porque foi uma prova que eu fiz com Deus e o Senhor me respondeu. Outras vezes também eu lembro que eu tinha ido para a igreja, eu já era maiorzinha. Eu cheguei, minha mãe estava muito agoniada, sentindo um peso na minha casa. Então nós oramos e ela se sentiu em paz, mas eu ainda estava com medo. E quando eu estava com medo, eu tinha a mania de dormir ouvindo música com meu fone de ouvido e meu celular. Só que naquele dia o meu celular havia descarregado, nada funcionava, não tinha nada ligado também. E aí eu tentei dormir. Quando eu fechei os meus olhos, eu ouvi uma canção. Era como se o Senhor me permitisse descansar. Era como se Ele fizesse eu saber que Ele estava comigo. Eu ouvi uma canção. Eu não sei de onde veio essa canção, mas eu tenho certeza que veio do céu, porque não tinha nada ligado. Eu estava com medo e o Senhor sabia que quando eu estava assim, eu só dormia ouvindo louvor, e naquele dia meu celular estava descarregado, eu não queria levantar para procurar o carregador, eu estava com medo, continuei deitada e eu ouvi uma canção que dizia assim, é de uma cantora conhecida, e a canção dizia assim: adore, mesmo em meio à luta, além de contemplar você, o Senhor te escuta. Eu ouvi essa canção e foi como se os anjos estivessem cantando para eu dormir, mas na verdade eu ouvi a canção na voz da cantora mesmo. E não foi apenas essa canção, mas foram outras canções que eu ouvi, e esse dia realmente ficou marcado no meu coração, na minha memória. Eu nunca esqueci o cuidado do Senhor naquele dia com a minha vida. Eu comecei a ter as primeiras oportunidades para pregar. Até então eu sempre cantei quando eu era criança. Eu nunca imaginei que um dia eu pudesse pregar ou entregar a mensagem final dos cultos. O Senhor, Ele foi me preparando, foi me moldando, e aos poucos Ele foi me dando sabedoria para entender a palavra. No início eu tinha muita vergonha, mas depois eu soube que eu não precisava me envergonhar, porque não era eu que falava, mas o Senhor através de mim. E hoje eu ainda tenho um pouco de timidez, mas quando eu subo lá na frente, pego o microfone, eu sinto o Espírito Santo falando através de mim. Ali não sou mais eu, então toda vergonha vai embora. E eu digo a você, se você se sente tímido para pregar, saiba que o Senhor, Ele pode tocar na sua personalidade, Ele pode te usar, Ele pode confundir as pessoas através da sua vida. Como pode uma garota tímida pregar assim? O Senhor, Ele confunde os sábios e Ele exalta os humildes. Então, creia que o Senhor, Ele está com você. Não precisa ter vergonha de nada, porque você é um instrumento dEle. E quem fala não é você, mas é o Senhor, através da sua boca. Eu entrei na faculdade. Quando eu entrei, eu ainda tinha 17 anos. Eu me formei em pedagogia, eu sou professora e sou pós-graduada em educação inclusiva, que é quando nós trabalhamos com a inclusão das crianças especiais. Eu amo muito a minha profissão, eu amo estar perto das crianças. Eu lembro que na época da faculdade, com o estágio, as responsabilidades da igreja, às vezes eu não tinha muito tempo de estudar para as provas, e muitas vezes, em muitos momentos, eu ouvia a voz do Espírito Santo no meu ouvido. Era como se Ele estivesse ali ao meu lado, me orientando nas respostas das provas. Muitas vezes Ele me dizia o que escrever. Eu lembro que na época do meu TCC eu tive muitas dúvidas,
Mas da mesma forma que o Senhor me ajudava durante as provas, o Senhor me ajudou ao escrever meu TCC. Eu ouvi o Senhor me falar: escreve assim, é assim que você deve iniciar essa frase. E eu fazia, e quando eu mostrava para a minha orientadora estava tudo certo. E no final eu tirei 10 no meu TCC, tirei 10 na minha pós-graduação. E realmente foi tudo preparado por Deus. O Senhor sempre esteve comigo em todas as lutas que eu passei. Se você está ingressando na faculdade, saiba que o Senhor é com você. Não se desvie do caminho. Ore, que o Senhor ele vai te orientar em tudo, assim como Ele me orientou. Meu relacionamento com o Senhor é de uma intimidade muito profunda. Eu sempre tive uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de jejum desde criança. Então, quando eu cresci, eu já estava acostumada a isso. Eu procuro orar 3 vezes ao dia e ler a Bíblia todo dia. Eu também procuro jejuar 1 ou 2 vezes na semana. Eu também escolho 1 dia ou 2 dias na semana para orar de madrugada, mas muitas vezes, como eu trabalho muito cedo, eu praticamente já acordo de madrugada. Eu costumo orar antes de trabalhar, quando eu chego do trabalho e antes de dormir, e leio a palavra antes de dormir. Eu nunca, na minha vida até hoje, nunca pensei em me desviar. Não importa o que eu passe, não importa o que me aconteça, isso nunca passou pela minha cabeça. O meu amor pelo Senhor é muito grande, é muito profundo, e eu seria uma pessoa muito ingrata se eu ao menos pensasse em me desviar, porque o tanto que o Senhor já fez na minha vida, as curas que eu presenciei, os milagres que eu vivi, as experiências que eu tive, seria muita ingratidão da minha parte pensar isso. Eu nunca pensei mesmo em sair dos caminhos do Senhor. Eu quero morrer pregando o Evangelho, eu quero dar toda a minha vida para Ele. Eu o considero como o meu melhor amigo, aquele que eu posso confiar em todos os momentos, que nunca vai me decepcionar e que sempre, sempre está comigo. Eu sou uma pessoa mais introvertida do que extrovertida, mas depende do momento. Eu gosto muito de falar sobre Deus, então se você for falar sobre Deus comigo pessoalmente, eu não vou ser uma pessoa tímida. Agora, casualmente, numa roda de conversas, com ímpios, com pessoas diferentes, aí sim eu serei uma pessoa tímida. Eu não me dou muito bem com esses tipos de conversas, então eu acabo me retraindo mais. Eu procuro me preservar muito no meio dessas pessoas, no meu trabalho. Quando eu estava na faculdade, eu também me preservava muito. Eu procuro dar bons testemunhos no meu modo de vestir, no meu modo de falar, no meu modo de viver, porque tudo isso as pessoas percebem. Eu sou uma pessoa muito caseira, eu adoro ficar na minha casa, eu adoro ficar no meu cantinho. Eu gosto de ter momentos com as pessoas que eu amo, em lugares diferentes, gosto de viajar, mas eu amo a minha casinha, eu amo estar a sós com Deus, eu amo ter meus tempos solitários com Ele. Muitas pessoas se incomodam com o meu jeito, porque eu sou muito na minha, eu não sou intrometida, eu não sou uma pessoa que chega no lugar agitando tudo, eu sou mais quietinha. E é difícil as pessoas entenderem e compreenderem o meu jeito, elas se incomodam muito. Algumas soltam piadinhas sem graça, mas eu procuro me afastar sem criar intrigas, sem criar inimizades. É muito difícil para mim, até hoje eu sofro com isso, as pessoas realmente são maldosas, mas o Espírito Santo ele sempre, sempre está ao meu lado, me fortalecendo, e Ele preparou pessoas maravilhosas também para estarem perto de mim. Se nem Jesus agradou a todos, quanto mais eu, que sou uma pessoa cheia de pecados e cheia de falhas. Eu não vou conseguir agradar todo mundo, mas eu sou feliz com a minha personalidade. Foi Deus que deu essa personalidade para mim. Então eu procuro me manter preservada,
procuro me relacionar bem com as pessoas, mas sou uma pessoa que não gosta de piadinhas sem graça, não gosto de brincadeiras maldosas. Eu realmente tenho uma postura séria e eu gosto de ser assim e não quero mudar nunca. Aos 16 anos eu tentei um relacionamento, mas graças a Deus o Senhor abriu os meus olhos, não deu certo. E depois disso eu nunca me envolvi com mais ninguém, eu nunca me apaixonei. Eu tenho um desejo no meu coração de casar, de construir uma família, de ter filhos, de ter a minha casa. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, eu estou esperando nele e as pessoas gostam de me irritar e perguntar: você vai ficar esperando quanto tempo? Você vai ficar para titia? Bom, eu não estou muito preocupada com isso, porque o Senhor, Ele conhece as minhas necessidades, Ele sabe exatamente o tempo certo de me abençoar, então não tem problema esperar, não tem problema eu ter 23 anos e não ter namorado. Isso é o menor dos meus problemas. Eu acho que eu tenho muita coisa para me preocupar. Eu acho que o reino é muito mais importante do que eu ficar me preocupando com namoro ou quanto que eu vou casar. A palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu procuro me preocupar com o meu relacionamento com o Senhor. Eu sei que no momento certo, se Ele quiser me abençoar, Ele vai me abençoar. Se o meu sonho estiver dentro da vontade dEle, Ele vai realizar o meu sonho. Então eu sou muito tranquila quanto a isso e eu não sou uma pessoa desesperada. Eu sou uma pessoa calma. Eu sei que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Bom, eu já estou encerrando este vídeo, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais de mim. Muito obrigada por estarem me assistindo, eu sou muito grata mesmo. E que Deus abençoe cada um de vocês. Para aqueles que já conheciam a minha história, o meu testemunho, as minhas experiências, mas eu sempre gosto de repetir porque sempre vem pessoas novas para o canal e elas ainda não me conhecem, elas ainda não conhecem todas as minhas experiências, então eu gosto de compartilhar. Eu amo todos vocês e eu oro por vocês, eu sempre apresento os meus inscritos nas minhas orações. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.